Eu quero dar uma palavra agora para você que está com medo. Porque uma das coisas que muitas vezes surgem também na nossa vida, uma das coisas que aparece na vida de um crente é o temor, o medo. Amados, olha, o medo, nós poderíamos dizer que ele é ausência de fé. Às vezes, nós deixamos o medo invadir o nosso coração e encontramos até razão para justificar o medo. Nós olhamos para determinada situação que na nossa cabeça ela parece tão real, quando na verdade ela nem existe. E criamos um medo dentro de nós, o temor. A Bíblia diz que onde há o verdadeiro amor, não há lugar para o temor. Veja bem, aonde Deus está, o verdadeiro amor é Deus. Deus é amor. Não há lugar para o temor. Quando eu falo não há lugar para o temor, eu gostaria que você entendesse que o temor, o medo, é algo que Deus coloca na vida do ser humano para a sua defesa. Nós podemos ter medo de algumas coisas, claro. Nós podemos ter medo de nos aproximarmos de um abismo, porque tememos cair lá de cima. Mas você já percebeu que existem pessoas que têm coragem até de chegar perto de um prédio bem alto, sobe lá em cima daquele prédio, de lá fica pertinho assim, olhando para baixo, no seu último andar, não é? Chega lá, fica olhando para baixo assim, e não tem nenhum medo, não tem nenhum temor, ela se sente segura ali, está protegida pela parede de uma janela, e está olhando, está tranquila. Mas tem pessoas que não aguentam, não suportam nem olhar. O que é isso, meus queridos? A gente percebe que o que acontece é que existem pessoas em que o medo opera com mais intensidade. O medo opera com mais veemência. E a pessoa fica, muitas vezes, retraída, encolhida, não toma decisões, não age por causa do medo. Não age por causa do medo. Será que nós conseguimos administrar esse sentimento na nossa vida? Existem situações que o medo é algo nobre. Por exemplo, você está em um determinado local e surge um animal feroz que quer lhe atacar. Deus lhe dá esse sentimento de medo para que você possa ver aquela situação e fugir. E quando você foge daquela situação, você está reagindo de forma natural. Esse sentimento medo, ele está agindo em você de forma coerente, você está se defendendo. É seu próprio instinto de sobrevivência. Então, meus amados, olha, esse medo, ele existe em todos nós. Mas, às vezes, ele está acontecendo de forma descontrolada. E aí é onde está o perigo, o grande mal do medo. Por exemplo, uma determinada pessoa que não consegue administrar o medo na sua vida, que a medicina chamaria de fobia, não é? Uma fobia qualquer. Ela basta chegar num lugar escuro e ela estaria ficando nervosa. Basta chegar num lugar fechado, começa a ficar nervosa. Num lugar alto, não é? Tem pessoas que têm medo de uma série de coisas. E esse medo vai tomando conta da sua vida, que leva a pessoa a perder a qualidade de vida. Então, na vida de muitas pessoas, amados, esse medo acontece de forma desordenada. E você, meu querido, eu estou lhe falando isso porque certamente existe uma situação na sua vida que você pode estar olhando para ela e dizendo assim: olha,
Meu Deus, eu estou com medo disso. É o medo de ter um filho, é o medo de uma situação não dar certo, é o medo de falar determinada coisa que precisa ser falada, que necessita ser falada realmente. Enfim, uma série de coisas que se precisa fazer, mas a pessoa não consegue fazer por causa do medo. E a pessoa perde muito com isso. Então, meu querido, minha amada, se você está vivendo nesse momento uma situação de medo na sua vida, uma situação que você olha para ela e vê que dentro de você está cheia de temor, eu quero te dizer que você precisa combater isso. Sabe como é que você vai combater esse temor, este medo? Se aproximando mais de Deus. Aleluia. Quando nós nos aproximamos de Deus, o verdadeiro amor, quando nós nos aproximamos de Deus, que vamos intensificando a nossa comunhão com Ele, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus, através da participação em cultos, nos vários cultos das nossas igrejas, e principalmente, veja bem, oração, jejum, leitura da palavra de Deus, participação nos cultos, mas principalmente através de uma fé prática, de uma fé que você exerce no seu dia a dia, sempre confiando em Deus. Comece nas mínimas coisas. Comece em coisas que você acha que são pequenas, porque o medo, amados, é um desequilíbrio na administração das nossas emoções. Isso vem porque nós também nos comportamos de forma errada em outras circunstâncias, não colocamos a nossa fé em Deus como deveríamos, e a consequência disso é o medo. Administramos errado esse sentimento. Mas quando eu vou me aproximando de Deus, através de uma fé prática, nas mínimas coisas que eu faço, por exemplo, é uma caneta que você foi no escritório de uma pessoa conhecida e ali você escreveu alguma coisa. Daqui a pouco, eu mesmo tenho o hábito, de vez em quando eu pego a caneta de alguém e coloco no meu bolso, não é? Coloquei essa caneta no meu bolso. Quando eu chego lá na frente, caneta de fulano, deixa pra lá, é minha. Não, pega essa caneta e devolve. Pega essa caneta, se for preciso, como uma forma de você mostrar para você mesmo, não é para mostrar para a pessoa não, porque às vezes a gente quer mostrar para a pessoa que é honesto, não é? Para mostrar para você mesmo, que você está lutando contra você mesmo. Você vai lá e toma, fulano, tua caneta que eu levei. Fulano, você voltou aqui, já estava lá embaixo, já estava assim distante, voltou só para trazer essa caneta. Depois você, não, foi eu que quis trazer, claro, você ia precisar dela, e ali você devolve a caneta. Você está mostrando, você está trazendo lições para você mesmo, não é? Você vai comprar um determinado objeto, e ali, quando você sai, a pessoa lhe entrega 50 centavos, R$1, R$2. Isso não é nada. Não, vai lá, devolve, olha, você me deu R$2 a mais. Coisas mínimas, que você tem que mostrar para você mesmo. Eu vou te contar uma história aqui, só para você entender. Eu quero te contar uma história aqui para você entender que coisa tremenda. Um determinado irmão em Cristo, ele contou essa história e eu achei maravilhosa. Ele foi provocado, vamos dizer assim, assediado por uma determinada pessoa que se insinuava para ele e dizia assim: você é crente, mas ninguém vai saber se você andar comigo. Ele disse assim para ela: olha, ninguém vai saber, mas eu vou saber. Olha só, vê que coisa linda, eu vou saber. Ninguém vai saber, primeiro, Deus sabe de tudo, não é? Isso aí é indiscutível. Mas eu vou ficar sabendo que eu errei. E eu não vou conseguir esconder de mim mesmo esse erro. Então, amados, olha só. Quando nós erramos, aquele erro
ele vai nos destruindo por dentro, porque eu não vou conseguir esconder de mim mesmo, e isso vai gerando medo. Você lembra que Adão e Eva, quando eles pecaram lá no jardim do Éden, aparentemente não tinha ninguém por perto, não é? Eles pecaram, comeram da árvore, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a Bíblia diz que quando Deus chegou naquele local onde ele sempre se apresentava a Adão e Eva, eles se esconderam. Quando Deus perguntou para ele: por que tu te escondeste? Ele ficou dizendo que era porque estava nu. Veja bem, o medo já provoca a mentira. Na realidade ele estava com medo de Deus. Por quê? Porque havia um pecado. Aí eu volto para o exemplo daquele rapaz. Olha, eu não faço isso, não é porque ninguém não vai saber, é porque eu vou ficar sabendo, e eu não vou conseguir esconder de mim mesmo. E quando eu não escondo de mim mesmo, esse pecado, esse erro dentro de mim, ele vai gerar uma série de sentimentos negativos também, e dentre eles o medo. Porque uma pessoa que tem Deus, ela é ousada, ela tem ousadia. Onde está o amor, ali não há lugar para o temor. E aí, amados, a gente vê que muitas pessoas não compreendem, porque não tem medo, ou melhor, porque tem medo em determinadas situações. A gente olha assim, não é? Como é que grandes homens de Deus conseguiram realizar tantas proezas, tantas maravilhas? Porque não tiveram medo. Eles foram na confiança em Deus. E eu quero te exortar nesse momento, nesta breve palavra, em nome de Jesus, a deixar de lado o medo. Lembra, os teus pensamentos, eles podem provocar isso em você, o medo. Mas o Senhor Deus, Ele diz assim: assim como os céus estão distantes da terra, estão bem mais altos do que a terra, assim também são os meus pensamentos em relação a vocês. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Teus pensamentos, eles te provocam medo, sabe por quê? Porque você talvez não soube administrar outras situações da sua vida, e hoje você está aí seguro. Mas eu quero te dizer, te aproxima de Deus, é o segredo. Se aproxime mais de Deus, intensifique sua comunhão com Ele, e você vai ver que você vai sentir ousadia, coragem, disposição. Deus vai estabelecer pensamentos em você. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Está escrito na palavra de Deus. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Vença o temor, vença o medo, e vá agindo dentro da vontade de Deus, e você vai ver que Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Olha, medita nesse hino aí, que coisa linda. Não temas para a glória de Deus, porque eu sou contigo.